Meu padrasto tentou me apagar da família. Quando minha mãe se casou com meu padrasto, ele me chamou de filho, na frente de todo mundo. Aqui em casa somos uma família agora. Ele colocou a mão no meu ombro quando disse isso. Eu tinha 12 anos e queria acreditar. Nos primeiros meses ele parecia realmente tentar. Levava a gente para comer fora, perguntava da escola, até assistia futebol comigo às vezes. Mas aquilo durou pouco, muito pouco. O primeiro sinal veio quando o filho dele começou a passar mais tempo lá em casa. Meu meio-irmão, do primeiro casamento dele. Ele tinha mais ou menos a minha idade. No começo achei que seria legal ter alguém da mesma idade na casa, mas meu padrasto começou a agir diferente quando ele estava por perto. Comigo ele era frio, com o filho dele era orgulho. Olha como ele é educado. Olha como ele é responsável. Você devia aprender com ele. Aquilo começou devagar, mas ficou cada vez mais frequente. Se algo quebrava na casa, foi você? Nunca era pergunta para os dois, sempre para mim. Se a cozinha ficava bagunçada, você deixou assim, mesmo quando eu nem tinha entrado lá. Minha mãe tentava equilibrar no começo. Não começa. Mas com o tempo, ela começou a ficar quieta. E o silêncio dela doía mais que as acusações. Meu meio-irmão percebeu rápido o que estava acontecendo e começou a usar isso. Se ele esquecia algo fora do lugar, ele simplesmente dizia: "Acho que foi ele", e pronto. Discussão encerrada. Meu padrasto nunca questionava. Nunca. Eu comecei a evitar ficar na sala, evitar conversa, evitar tudo. Até que uma noite aconteceu algo que mudou tudo. Eu tinha 15 anos. Era um sábado. Minha mãe estava trabalhando no plantão, só eu, meu padrasto e meu meio-irmão em casa. Eu estava no meu quarto jogando no celular, quando ouvi gritos vindos da sala. "Cadê meu relógio?" A voz do meu padrasto estava furiosa. Desci as escadas, ele estava andando pela sala, irritado. "O que aconteceu?" perguntei. Ele virou para mim na hora. "Você pegou o meu relógio?" "Não." Ele respirou fundo. "Então onde está?" Eu dei de ombros. "Não sei." Meu meio-irmão estava sentado no sofá, quieto, observando. Então ele falou algo simples. "Eu vi ele no quarto do pai hoje." A sala ficou em silêncio. Meu coração começou a bater mais rápido. "Eu nunca entrei lá." Meu padrasto me encarou. "Meu filho não mente." A frase saiu rápida, automática. Eu olhei para meu meio-irmão. Ele parecia tranquilo, quase relaxado. "Eu não peguei nada." Meu padrasto caminhou até mim. "Então explica por que ele te viu lá." "Ele está mentindo." Meu padrasto perdeu a paciência. "Chega!" Ele apontou para a porta. "Vai para o seu quarto." Eu subi as escadas com o estômago revirado. Mas algo me incomodava. Muito. Meu meio-irmão parecia calmo demais. Como se já soubesse o resultado. Algumas horas depois, minha mãe chegou. Meu padrasto contou tudo. E pela primeira vez na vida, ela me olhou com dúvida. "Você pegou?" "Não." Mas minha resposta não parecia forte o suficiente. Meu padrasto então disse algo que fez meu estômago afundar. "Se o relógio aparecer nas suas coisas, você vai embora dessa casa." Silêncio. Pesado. Minha mãe não respondeu. E naquele momento eu percebi algo assustador. Meu padrasto não estava só bravo. Ele parecia esperando alguma coisa, como se tivesse certeza do que ia acontecer. E quando subi para o meu quarto naquela noite, eu tive uma sensação que não consegui ignorar. Talvez alguém estivesse tentando criar um motivo para me tirar da família. Naquela noite eu quase não dormi. Fiquei olhando para o teto, repetindo a mesma pergunta na cabeça. Por que meu padrasto tinha tanta certeza? A forma como ele falou não parecia dúvida. Parecia previsão. Se o relógio aparecer nas suas coisas, ele não disse, "se você tiver pegado." Disse quando aparecer. Aquilo ficou rodando na minha cabeça até de madrugada.
Na manhã seguinte acordei com um barulho no corredor. Passos. Leves. Eu pensei que fosse minha mãe indo para a cozinha, mas então ouvi algo diferente. A porta do meu quarto abrindo. Devagar. Quase sem fazer barulho. Eu fiquei imóvel na cama, de olhos fechados. Alguém entrou. Passos lentos. Silêncio. Depois o som da minha mochila sendo mexida. Meu coração começou a bater forte. Muito forte. Mas continuei fingindo dormir. Alguns segundos depois, os passos voltaram. A porta abriu e fechou novamente. Esperei mais alguns minutos antes de levantar. Quando finalmente sentei na cama, minha cabeça já sabia quem tinha sido, mas eu precisava confirmar. Levantei, peguei minha mochila, abri. No começo parecia tudo normal: cadernos, estojo, um livro. Então eu vi um pequeno saco de veludo preto. Meu estômago afundou. Eu já tinha visto aquele saco antes. Meu padrasto guardava o relógio nele. Minhas mãos ficaram frias. Abri devagar. E lá estava. O relógio. Exatamente o relógio que tinha sumido. Por um momento eu fiquei parado, só olhando para aquilo. E então algo pior aconteceu. Eu ouvi passos subindo a escada. Rápidos, pesados. Meu padrasto. Ele abriu a porta sem bater. Levanta. Vamos resolver isso agora. Atrás dele estava meu meio-irmão, com aquela mesma expressão calma de sempre. Meu padrasto olhou para a mochila aberta na minha mão e depois para o saco de veludo. Então era você. A voz dele saiu baixa, controlada, mas cheia de desprezo. Eu não peguei isso. Claro que não, ele respondeu. Ele acabou de aparecer na minha mochila. Meu padrasto riu. Impressionante como suas coisas sempre aparecem. Meu meio-irmão falou então. Eu falei que tinha visto ele no quarto do pai. Aquilo era perfeito demais. Organizado demais. Planejado demais. Eu senti algo mudar dentro de mim naquele momento. Não era mais desespero. Era clareza. Você colocou isso aqui? Meu meio-irmão levantou as sobrancelhas. Eu? Eu vi alguém entrar no meu quarto hoje de manhã. Meu padrasto cruzou os braços. E por que você não falou antes? Eu respirei fundo. Porque eu queria ver até onde isso ia. Ele deu um passo para frente. Chega, apontou para a mochila. Você roubou. Minha mãe apareceu no corredor naquele momento, ainda de pijama, confusa. O que está acontecendo? Meu padrasto levantou o relógio. O que eu falei ontem? O relógio estava na mochila dele. Minha mãe me olhou. E aquele olhar doeu. Não era raiva. Era decepção. Você fez isso? Não. Minha voz saiu firme. Então, como estava lá? Eu olhei direto para meu meio-irmão. Ele estava quieto. Mas seus olhos estavam atentos, esperando. Como se estivesse assistindo a um filme. Pergunta para ele. Eu disse. Silêncio. Meu padrasto ficou furioso. Você está acusando meu filho agora? Eu estou dizendo que ele entrou no meu quarto hoje de manhã. Meu meio-irmão balançou a cabeça devagar. Eu nem acordei cedo. Mentira. Mas ele disse com tanta tranquilidade que parecia verdade. Meu padrasto então falou algo que mudou tudo. Eu avisei ontem. Ele apontou para a porta da frente. Arruma suas coisas. O ar saiu dos meus pulmões. O quê? Aqui em casa não tem espaço para ladrão. Minha mãe parecia em choque. Calma, mas ele continuou. Ou ele vai embora, ou eu vou. Silêncio pesado. Meu coração batia forte. Eu olhei para minha mãe, esperando. Qualquer coisa. Mas ela ficou parada, sem responder. E naquele momento eu percebi algo que doeu mais que qualquer acusação. Talvez meu padrasto não estivesse tentando provar que eu era um problema. Talvez ele estivesse tentando criar um motivo para que minha própria mãe escolhesse entre nós. O silêncio depois da frase do meu padrasto pareceu durar uma eternidade. Ou ele vai embora, ou eu vou. Minha mãe continuava parada no corredor, confusa, assustada,
olhando de mim para ele como se estivesse tentando entender quando aquela conversa tinha virado um ultimato. Meu padrasto não parecia nervoso. Na verdade, ele parecia seguro, como se tivesse certeza de que a decisão já estava tomada. Eu senti algo pesado dentro do peito, porque naquele momento eu percebi uma coisa terrível. Ele não estava tentando descobrir a verdade. Ele estava forçando um resultado. Minha mãe finalmente falou. Ninguém vai embora agora. Meu padrasto deu uma risada curta. Você viu o relógio na mochila dele? Ela respirou fundo. Eu vi o relógio. Não vi ele pegando. Aquilo mudou algo no ambiente. Pequeno, mas mudou. Meu padrasto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois virou para mim. Então explica. Eu levantei a mochila. Alguém colocou isso aqui. Ele cruzou os braços. E quem faria isso? Eu olhei direto para meu meio-irmão. Ele. Meu padrasto explodiu. Chega! Você sempre faz isso. Sempre tenta culpar outra pessoa. Meu meio-irmão abaixou o olhar, como se estivesse triste. Mas eu já conhecia aquele teatro. Minha mãe parecia perdida. Isso não está fazendo sentido. Então algo aconteceu que mudou o rumo da conversa. Meu padrasto falou rápido demais. Ontem à noite eu deixei o relógio no meu quarto. A frase saiu automática. Mas assim que ele falou, eu percebi algo. Ontem à noite? Ele franziu a testa. Sim. Então, como ele sabia? Silêncio. Meu padrasto ficou confuso. Quem? Eu virei para meu meio-irmão. Você disse que me viu no quarto dele ontem. Ele respondeu na hora. Sim, mas o relógio só foi deixado lá ontem à noite. O silêncio ficou pesado, porque aquilo significava uma coisa simples. Se meu meio-irmão realmente tivesse me visto no quarto antes, ele não teria como saber que o relógio estava lá. Minha mãe percebeu primeiro. Eu vi quando a expressão dela mudou. Ela virou lentamente para o filho do meu padrasto. Como você sabia do relógio? Ele abriu a boca, mas nada saiu. Meu padrasto tentou intervir. Isso não prova nada. Mas agora a dúvida estava na sala. Real. Pesada. Minha mãe caminhou até mim. Pegou a mochila. Olhou novamente para o relógio. Depois voltou o olhar para meu meio-irmão. Você entrou no quarto dele hoje? Ele balançou a cabeça rápido. Não. Mas a resposta saiu fraca. Minha mãe não parecia convencida. Ela virou para o meu padrasto. Eu quero ouvir os dois. Ele ficou irritado. Você está defendendo ele agora? Eu estou tentando entender. Aquilo mudou completamente o clima da casa. Pela primeira vez. Meu padrasto não controlava mais a situação. Meu meio-irmão começou a ficar inquieto. Os olhos dele se moviam rápido, pensando, procurando uma saída. E naquele momento eu percebi algo importante. Pessoas que mentem bem normalmente têm um plano, mas quando o plano quebra, elas começam a errar. Minha mãe cruzou os braços. Então vamos fazer algo simples. Silêncio. Ela continuou. Todo mundo desce. Agora. Descemos para a sala. Meu padrasto estava claramente irritado. Meu meio-irmão parecia nervoso. E eu, pela primeira vez naquela casa, não estava com medo, porque algo finalmente tinha mudado. A dúvida tinha entrado na história, e quando a dúvida aparece, a verdade começa a encontrar espaço. Sentamos na sala. O clima estava pesado. Minha mãe ficou de pé, no meio do cômodo, olhando para nós três como se estivesse tentando reorganizar a própria cabeça. Meu padrasto estava no sofá, braços cruzados, visivelmente irritado. Meu meio-irmão estava ao lado dele, mas agora já não parecia tão confiante. Minha mãe falou primeiro. Eu quero ouvir a história de novo. Meu padrasto suspirou alto. Já ouvimos tudo. Não, ela respondeu. Eu ouvi acusações. Agora eu quero detalhes. Ela virou para mim. Você primeiro. Respirei fundo. Eu acordei hoje cedo e alguém entrou no meu quarto.
Eu ouvi a mochila sendo mexida, mas fiquei quieto. Depois encontrei o relógio lá dentro. Ela assentiu. Depois olhou para meu meio-irmão. E você? Ele demorou alguns segundos. Eu só vi ele no quarto do pai ontem. Que horas? Silêncio. Não sei. Minha mãe continuou olhando para ele. Antes ou depois do jantar? Antes. Ela franziu a testa. Mas seu pai disse que colocou o relógio no quarto ontem à noite. Meu meio-irmão abriu a boca, mas não respondeu. Meu padrasto tentou intervir. Isso não prova nada. Minha mãe virou para ele. Então você acha normal o relógio aparecer na mochila dele de manhã? Ele respondeu rápido. Ele pode ter pegado durante a noite. Eu balancei a cabeça. Eu estava no meu quarto a noite inteira. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse algo que mudou tudo. Vamos ver as câmeras. Meu padrasto ficou imóvel. Que câmeras? As da garagem. Nosso corredor dava para a garagem, e a câmera pegava parte da escada. Não mostrava meu quarto, mas mostrava quem subia e quem descia. Subimos todos juntos. Minha mãe abriu o aplicativo no celular, voltou para o horário da manhã, avançou o vídeo. Primeiro apareceu ela saindo para o trabalho. Depois, silêncio. Alguns minutos passaram. E então apareceu alguém subindo a escada. Meu meio-irmão. Sozinho. Minha mãe avançou mais. Quase 10 minutos depois ele desceu novamente. Calmo. Como se nada tivesse acontecido. O silêncio na cozinha ficou sufocante. Minha mãe virou lentamente para ele. Quer explicar? Ele parecia pequeno agora. Nada daquela confiança, nada daquele controle. Eu só fui pegar um carregador. Minha mãe não respondeu. Apenas mostrou o celular novamente. Você ficou 10 minutos lá em cima. Ele não falou nada. Meu padrasto tentou novamente. Isso não quer dizer... Chega! A voz da minha mãe cortou a frase no meio. Eu nunca tinha ouvido ela falar assim. Nunca! Ela olhou diretamente para o filho do meu padrasto. Você colocou o relógio na mochila dele? Silêncio. Longo. Pesado. E então ele começou a chorar. Não como antes. Não aquele choro controlado. Era pânico. Eu só queria que ele fosse embora. A frase saiu entre soluços. O ar pareceu desaparecer da sala. Minha mãe ficou parada. Por quê? Ele respondeu sem pensar. Porque o pai gosta mais dele quando ele não está aqui. Meu padrasto ficou branco. Do que você está falando? Mas agora a verdade já tinha escapado. Você sempre reclama dele. Sempre diz que ele estraga tudo. Silêncio absoluto. Minha mãe virou lentamente para o meu padrasto e naquele olhar havia algo que eu nunca tinha visto antes. Decepção. Profunda. Você fez isso na frente dele? Ele tentou responder, mas não conseguiu. Minha mãe respirou fundo. Depois falou algo simples. Arrumem as coisas. Meu padrasto franziu a testa. O quê? Você e seu filho. Silêncio. Vocês vão sair dessa casa hoje. Meu padrasto parecia em choque. Você não pode estar falando sério. Minha mãe respondeu com uma calma assustadora. Meu filho quase foi expulso da própria casa por causa disso. Ela apontou para mim. E eu quase deixei acontecer. Ninguém falou nada depois disso. Meu padrasto pegou o filho e saiu algumas horas depois. Sem gritos, sem despedidas. Só silêncio. Naquela noite a casa parecia estranhamente vazia. Eu estava na cozinha quando minha mãe apareceu. Ela sentou na mesa. Olhou para mim por alguns segundos. Eu devia ter te escutado antes. Eu não respondi. Porque algumas coisas não se resolvem com uma frase. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez desde que aquele homem entrou na nossa casa, eu não me sentia um intruso. Eu me sentia filho. E às vezes, isso é tudo que alguém precisa para finalmente voltar a se sentir em casa. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.